Olá Libra, bem-vindas e bem-vindos novamente ao canal Panteão de Odin. Eu sou Rafael, agradeço já pela inscrição se você já é inscrito. Caso não seja inscrito, já se inscreva, curta o vídeo e vamos para a nossa tiragem do mês de agosto de 2021. Vamos lá. Bom Libra, vamos lá. Vou começar aqui para os que já estão no relacionamento, certo? Depois eu falo para os solteiros. Então vamos começar da linha do amor. Vou tirar aqui a carta que fala do seu passado recente, né? Foi o arcano menor 3 de pentáculos ou de ouro. Então esse arcano vem falando de vocês num passado recente aí, há pouco tempinho, estando construindo nesse sentido amoroso aí com quem vocês já estão, né? Relacionados, entendendo e construindo, né? Até se autoconstruindo dentro do relacionamento, tentando entender um pouco mais o outro há pouco tempo, né? Saiu na sua casa do passado recente essa carta, certo? Então estamos falando do que você já fez, do que você já concretizou e materializou, ou está, né, nesse caminho já, né, há um tempo aí. Teve a iniciativa há algum tempo de continuar a construir alguma coisa mais maciça, certo? Um pouco mais sólida aí dentro do relacionamento, até se entendendo um pouco mais e tentando entender o outro, certo? E aí vamos passar aqui para sua carta do presente, né? Que é o 7 de paus, né? Que vem reforçando esse trabalho aí, né? Do 3 de pentáculos, né? Essas duas cartas vêm reforçando esse sentido aí, né? Que vocês estavam nessa busca, né? Essa carta saiu no seu passado recente, certo? E essa no seu presente, ou seja, essa carta vem falando no sentido de vocês buscando resultados, lutando pelo que vocês querem, né, no presente, se dedicando um pouco mais ao relacionamento até, né, continuando essa história aqui do passado recente, né, a gente vem aqui para um 7, certo? Então, o 7 de paus vem falando do que é dentro de você, né? Dessa chama acesa aqui, né? Que hoje, depois de ter materializado aqui num passado recente com esse 3, né? Hoje estar continuando. E ela fala desse sentido, né? Para quem, como estamos falando, para quem já está num relacionamento, né? De vocês continuarem, certo? Esse relacionamento é um relacionamento promissor, né? E a carta do carro, né? Esse arcano menor que saiu no seu consciente, ou seja, o que você já sabe, certo? Então vem confirmando todos esses dois outros sentidos aqui, né? A carta do carro vem falando de vocês estando tomando controle da sua vida, né? E sabendo disso, ter um pouco mais do relacionamento hoje, né? Depois de ter batalhado com aquele 3 de ouros, né? E estar continuando com o 7 de paus, o carro vem confirmando nesse seu consciente, né? Então, essas três cartas aqui, esses dois arcanos menores, né? Junto com esse arcano maior, que é o carro, que é maravilhoso, né? Eu adoro a carta do carro. Então, falando do seu passado, do seu presente e do seu consciente, né? Que é a carta do carro. Então, nessa historinha aqui, as cartas vêm falando, né, os arcanos, esses dois menores e esse maior, vêm confirmando, né, toda essa interpretação de um sentido de vocês estarem num passado recente buscando alguma melhora dentro do relacionamento, né, e o arcano menor que está na sua casa do presente vem confirmando que você deve fazer isso, né, continuar a se interiorizar mais, dar oportunidade até para o outro, né? Para situações, colocar situações dos dois lados, certo, Libra? Você sabe fazer isso. Coloque na balança, certo? E o que saiu no seu consciente foi a carta do carro, que é uma carta maravilhosa, né? Auspiciosa, que te fala vai, continue nessa busca de autoentendimento, né? Ainda mais com o 7 de paus saindo perto dela, né? Na casa do seu presente, né?
E aí as suas duas outras casas vêm falando de um desafio, né? O seu inconsciente, a carta do enforcado, que é esse arcano maior, né? Que vem falando às vezes de dificuldades aí que possam ocorrer, né? E aí eu já vou tirar a carta do seu futuro próximo, que é 6 de espadas, né? Então essas duas cartas aqui, esse arcano maior e esse menor, vem falando para vocês que estão no relacionamento, né? Cuidarem um pouco desses resultados, continuarem, certo? Nesse sentido de buscar melhores situações pro relacionamento, né? E o 6 de espadas vem falando no sentido de vocês às vezes ficarem inseguros nesse mês de agosto, se é o que vocês estão fazendo certo, né? Ou terem alguma decepçãozinha aí, muito banal assim, sabe? Mas que às vezes por vocês estarem num movimento aí meio dramático, Libra, vocês ou até um momento não dramático, pode ser dramático para uns, mas aí você vai me ajudar na interpretação, né? E para outros eu vejo um momento mais de responsabilidade, né? Uma responsabilidade a mais. E aí por isso, nesse mês de agosto, vocês podem, essa carta pode fazer sentido na vida de vocês estarem para um lugar que pode ser desconhecido, né? Nesse sentido desse relacionamento. Um passo a mais, talvez, né? Mas o 7 de paus vem falando para vocês irem, né? Continuarem. E mesmo o 6 de espadas, ele fala de um sucesso, né? Mas com luta, com entendimento, com controle da emoção, com controle do pensamento, certo? Continuando aquela linha que vocês estão fazendo. Então, para quem já está no relacionamento, vem falando de continue fazendo essa situação aí, certo? De controle, de escutar um pouco mais do outro, até de viagens essa carta vem falando, de vocês programarem uma viagem, dar um jantar, alguma coisa aí para algum lugar pertinho, baratinho, que tenha condições, qualquer coisa que seja, enfim, ir num barzinho, enfim, fazer situações que continuem esse movimento aí de construção, certo? E para quem não está num relacionamento, quem está solteiro, né? 3 de pentáculos, né, lá na casa do seu passado recente, vem falando da situação de vocês terem buscado um controle de vocês, né? Uma calmaria no coração, né? E começarem a buscar um pouco o relacionamento, se darem a oportunidade um pouco mais de sair, né? Claro que com toda a segurança hoje em dia, né? Com essa ceifação aí que estamos passando, mas vocês se preparando um pouco mais, né? E aí o 6 de paus, o 7 de paus, aliás, desculpa, vem falando nesse presente de vocês, de luta em busca de um relacionamento, mas mais de autoaceitação, de auto-beleza, né? No seu consciente veio a carta do carro, né? Mas às vezes buscando em alguém, alguma pessoa que esteja pensando em outra pessoa, investindo em um relacionamento, que a outra pessoa ou você esteja pensando em outra pessoa, certo? Esses dois arcanos aqui, o enforcado e o carro, certo? Então, Libra que está solteiro ou solteira, certo? Cuidado aí nesse mês aí, para vocês fazerem as escolhas certas, certo? Certo. Nesse presente, continuar lutando sim por por esse relacionamento, por alguém aí que vocês estejam buscando, mas tomar cuidado com o sentido de ou você ou a outra pessoa está focada em sentidos de relacionamentos passados, certo? Cuidado aí para essa questão que às vezes pode atrapalhar, não desfazer, certo? Eu não vejo nenhuma situação de desfazer um sentido de você continuar a buscar, certo? O 7 de paus vem falando para você continuar nessa situação aí de busca, né? Mas deixar de se interessar por alguém que às vezes esteja ainda encruado no passado ou
você talvez que esteja nessa situação encruada no passado, certo? Mas o 6 de espada vem falando de uma conquista, né? Uma conquista árdua, mas para esse mês de agosto aí, talvez um passo a mais nessa situação de relacionamento. Se você entender toda essa situação aqui, é claro, né? Lembra que o tarô, ele não é uma previsão, né? Então ele dá uma foto de passado, presente e futuro, se você trazer o consciente para o inconsciente. Que é essa minha tiragem aqui, que é a minha, né? Eu que criei essa tiragem para facilitar as tiragens mensais, né? Então é esse o sentido do jogo, certo? Mostra o passado, o caminho, né? O presente e com o consciente e inconsciente, o resultado de um futuro próximo. Se você fizer isso, né? Se você trazer os conselhos para sua vida, para o material, certo? Então o 6 de espadas vem falando de você, às vezes, trilhar um caminho novo aí, se dar oportunidades para conhecer pessoas, até para se aproximar de pessoas que você já teve relacionamento, certo, Libra? Então é isso, referente ao amor, né? É isso. E aí vamos para a tiragem ou a linha, né? Que fala do financeiro ou do trabalho, certo, Libra? Então, na casa do seu passado recente, saiu o 7 de espadas, tá? Então eu vou falar um geralzão, mas vou diferenciar aqui primeiro para quem está trabalhando, certo? Então o 7 de espadas vem falando de vocês, num passado recente, terem buscado um controle dessa situação financeira, estarem buscando uma nova empreitada ou estando mais atento na sua nova empreitada dentro da empresa, do trabalho que você está, né? E tendo muito êxito, né? Como saiu aqui, eu já vou puxar o 10 de pentáculos, né? Então, para quem está trabalhando, né? Depois eu vou falar para quem está em busca de um emprego. Mas o 10 de ouros vem falando de uma situação que vocês já sabem, né? De muito êxito material, né? De vocês terem buscado lá no passado essa situação, essa solidez, né, material, e estarem numa fase agora de estarem contribuindo com a evolução de outras pessoas, né? Se não estiverem fazendo isso, façam, né? Porque o 10, né, que significa o final da jornada aqui desse naipe, né? E o naipe de ouros que representa a materialidade, o dinheiro, certo? E lá atrás vocês tendo saído com essa carta de espadas, né? Então, o 7 de espadas vem falando de vocês até não, às vezes, terem se perdido de como fazer. Você vê aqui esse cara roubando as espadas de um acampamento vizinho e pegando pela lâmina, né? Então ele podia ter até se machucado. Mas vocês arriscaram alguns sentidos aí, né? Para quem já está trabalhando. E tem na consciência dessa situação material que vocês podem até estar ajudando aos outros, né? De como fazer ou retribuindo situações materiais que vocês não podiam, né? E queriam e hoje estão podendo, certo? E aí o 4 de paus, né? Que saiu na sua casa do presente, vem falando, confirmando todo esse 10 de pentáculos, né? E já vou tirar sua carta do inconsciente, que foi outro 10, que foi o 10 de copas, né? Mas eu vou falar primeiro desse 4 aqui, né? Então o 4 de paus vem falando de vocês aceitarem esse mês aí os seus ganhos, certo? Olharem um pouco para a sua evolução pelo menos uns 5 anos atrás, que vocês estavam muito piores do que estão hoje, certo? Talvez, não sei se com mais dinheiro, mas como a gente está falando do financeiro, né? Mas talvez às vezes numa situação mais sólida aí, né? Onde vocês querem. E até contribuindo com outras pessoas. Então, se não estão fazendo isso, o façam. Vão se dar um jantar, vão dar um churrasco, paga carne, retribua, né? Faça esse movimento aí de entrega a essa situação boa que vocês estão. E além disso, né?
agradeçam e vejam a pessoa aí que às vezes fica pegando no seu pé, às vezes um chefe chato, um amigo que fica encrencando com vocês, mas agradeça tudo de bom que eles fizeram, né? Porque às vezes até essa pessoa nos leva à evolução, certo? Então, até um Ho'oponopono, né? Visualizando essa pessoa que te encheu o saco e lembrar do que ela fez de bom pra você, certo? Essa foi a carta que saiu no seu presente, né? E no seu inconsciente saiu 10 de copas, certo? E aí junto com o seu consciente, o 10 de pentáculos, certo? O 10 de copas vem falando de uma conjunção desse 10, dessa finalização que vocês estão, desse sucesso aí que vocês estão material, juntando com esse 10 de copas que vem falando de vocês estarem fazendo um movimento aí, uma construção para a família, né? Uma construção sólida, um sonho aí que vocês estão realizando e que não é só para vocês, né? É uma materialidade para todo mundo, certo? E aí, no futuro próximo, certo? Referente a essa situação, para quem está trabalhando, saiu o 5 de pentáculos, certo? Esse arcano menor, que vem falando de você continuar e ter um cuidado, né? Nesse mês de agosto, né? Em continuar construindo essas situações, lembrando de onde você veio, do quanto você construiu, não perder a sua humildade perante alguma situação aí que possa passar nesse mês de agosto, que te instigue a fazer coisas que possa parecer soberbo, possa parecer autoritário, certo? Então, mais cuidado com essa comemoração, mas não deixe de comemorar esses seus ganhos e de investir em você também, certo? Pois se você não fizer isso, né? Se você não tiver cuidado aí nesse mês e extrapolar nessas situações aqui, você pode ter perdas aí, né? Significativas que podem te lembrar de situações que você poderia ter evitado, tá? Então saia de fofocas, saia de situações de intriga dentro do trabalho, tá? Como a gente está falando de financeiro, para quem está trabalhando, né? Saia de inveja, de situações que às vezes você já tem um monte e ainda quer mais, quer ficar só falando que não tem porque o outro tem mais. Não, essa carta, o 5 de pentáculos, vem falando para você trabalhar com o que você tem e agradecer o que você já tem, certo? Veja, ao invés de se comparar com o que tem mais, se compare com o que tem menos, né? Com aquele que não pode nem tomar uma cerveja de sexta-feira ou tomar um vinho num sábado, pedir um iFood, né? iFood. Então, Libra, cuidado aí com a ingratidão nesse mês, tá? Vocês vêm conquistando algumas coisas aí muito boas na vida de vocês, com situações materiais de solidez que vocês mereceram, vocês trabalharam para isso, mas cuidado com a ingratidão, certo? E para quem não está trabalhando, certo? Eu vejo vocês buscando, né? O 7 de espadas tem a mesma interpretação, né? Então vocês correndo atrás dessas situações aí de buscar um trabalho ou se virar com um trabalho informal, talvez, né? Eu sempre falo isso nas minhas tiragens, porque não é porque você não está registrado como empregado que você não pode ganhar dinheiro. Sim, tem um monte de gente ganhando dinheiro vendendo coxinha ou brigadeiro. Eu, por exemplo, já tive oportunidade e necessidade de não só lavar louça em bar, nada, tudo isso eu já fiz, até vender brigadeiro na Augusta. Tipo, claro, vendia, aí gastava tudo em bebida, em cerveja. Mas fazia isso, pagava um pouco minha necessidade. Então, eu vejo vocês nessa construção aí, nessa busca e conseguindo coisas, mas num futuro próximo tendo que buscar um pouquinho mais com o 5 de pentáculos, certo?
tendo perdas aí que vocês poderiam evitar. E se estão vendo esse vídeo, já façam isso. Evitem ficar gastando com comida, com coisas supérfluas, certo? Façam um curso na internet de graça para aprimorar o seu conhecimento, o seu currículo, né? Que isso daí, querendo ou não, faz diferença na hora de buscar um emprego. Então é isso, Libra, né? Para que não está trabalhando, né? Eu não vejo... E é difícil fazer uma tiragem mensal e falar que vocês vão arrumar um emprego, né? Então, caso alguém se interesse, tem aqui na descrição o contato, né? Para fazer o agendamento da nossa consulta particular, certo? E caso não tenha dado o like, a curtidinha, por favor, faça, certo? Porque vamos continuar aqui falando da linha do espiritual. E no final do vídeo tem o conselho, então fique até o final, certo? Vamos começar aqui da carta do passado recente referente ao intrapessoal. Então vamos aqui para a carta que fala do passado recente, certo? Esse arcano menor, Rei de Pentáculos, ele vem falando de vocês terem uma consciência, né? Nesse sentido intrapessoal ou pessoal aí, de uma materialidade que vocês tenham buscado ou estão buscando, né? Há pouco tempo aí, né? Até relacionado com o sentido material aí, né? Sentindo uma responsabilidade de se interiorizar e de tomar uma responsabilidade da vida um pouco maior, certo? Dos ganhos da vida, certo? Como a gente está falando do naipe de ouros, né? Estamos falando da terra, do material, né? E aí no seu presente saiu o 9 de paus, né? Que vem confirmando esse passado. E vocês nesse presente construindo e até sendo um pouco desconfiados. Tanto dos sentimentos de si, quanto do sentimento dos outros, né? Estando um pouco mais blindados às situações que não ou possam interferir menos, não interfiram ou possam interferir menos no seu coração ou na sua mente, né? E se não estejam fazendo isso, continuem a buscar ou voltem a buscar uma espiritualidade, né? Por mais que forte seja, a gente sempre tem que buscar a verdade, né? Pelo menos eu sou do lema de que ariano que sou, né? Que aliás é o sentido oposto de vocês, né, Libra? E vocês são o signo oposto do meu, né? Dos arianos. É a luz e a sombra, né? De cada signo. Enfim, eu vejo vocês trazendo um pouco de segurança e defesa contra alguma coisa que vocês possam fazer ou que outras possam fazer para vocês, né? Buscando essa materialidade, essa segurança, né? E é o que eu ia falar, se não estiverem fazendo, o façam, certo? Continuem a construir, a materializar o espiritual. Vocês estão precisando, querendo ou não, um pouco dessa busca ou dessa volta dessa busca, dessa espiritualização, que às vezes é um pouco forte, né? Mas a verdade, né, é muito melhor do que você ficar patinando em mentira, certo? E aí no seu consciente saiu o 3 de espadas, né? Que vem falando dessa angústia, às vezes, de vocês estarem reflexivos, né? Nesse sentido aí espiritual ou intrapessoal, né? Às vezes estarem buscando coisas que o material, às vezes vocês já conseguiram, mas você vê a cara do rei aqui, né? Ele vai proteger esse trono dele, que é bem simples, mas é muito forte dentro do baralho, né? É o dono do dinheiro, como a gente diz. Mas, às vezes, essa materialização de coisas supérfluas da vida trazem um sentido de depressão, né? Ou angústia do que fazer depois, né? De concluir algumas situações. Então, no seu presente, segure um pouco mais as emoções
e cuide mais do que você conquistou materialmente. Continue, não deixe ninguém interferir nesse sentido, nem você mesma. E se espiritualize um pouco mais, certo? No seu inconsciente saiu o 9 de Pentáculos, né? Que vem falando de você aprender, né? A dar valor às situações nobres da sua vida que você tem hoje, né? A lidar com os ganhos materiais, certo? No sentido intrapessoal, então com gratidão, né? Traga gratidão e entendimento do que você ganhou, certo? E aí, confirmando isso, veio o 4 também de ouros, né? Então, o 9, mostrando uma jornada sua de busca, né, interna e de ainda não conquistou todo o sentido, mas deve continuar, por mais difícil que seja. É essa situação espiritual que você tem que buscar, agradecendo todas as outras bênçãos que você teve nesse sentido, certo? E se não sentiu isso ainda, vai sentir nesse mês de agosto e o coloque em ação, certo? Acenda uma vela para o seu anjo da guarda, acenda uma vela para os seus ancestrais, que seja, para quem não acredita em algum sentido aí, ou para quem é cristão, assim, faça uma oração na igreja, com todos os cuidados, é claro. Enfim, vai em busca um pouco desse sentido que vai te ajudar, Libra, em todos os outros desdobramentos da sua vida, tá? Você esqueceu um pouco desse sentido espiritual e intrapessoal, que te ajudou em alguns momentos aqui, certo? E continue a cuidar, né? Aqui o 4 de ouros vem falando de você continuar a cuidar. Você vê que ele tá com o tesouro dele todo cuidadoso, né? E essa carta mal aspectada vem dando um conselho de você também ter cuidado com esse excesso de cuidar, né? De avareza. Não seja avarento com os outros sentidos da sua vida, certo? E aí agora eu vou puxar o conselho, certo? Que vem falando de um arcano maior, né? Que é o Senhor Oculto aqui no meu baralho, certo? E aí, em outros baralhos é o Diabo, né? Que vem falando no sentido amoroso, aí eu vou puxar para os 3, né? Vou fazer a leitura do conselho. Nesse mês aqui de agosto, no setor amoroso, você, para quem está no relacionamento, né? Continuar nessa busca de fluidez, né? Do relacionamento, de construção, de reparo, certo? Continuar focado em sentidos que você possa se desvirar, né? Existe um grande empenho aí de ambos os dois para consertar algumas questões no relacionamento, certo? Continue e busque não se arrepender com altos e baixos, né? Se você tá lá embaixo, você tem que lembrar que esteve em cima, certo? E coloque um pouco mais de movimento, né? Lembra que a gente falou desses 6 de espadas? Vem falando de viagens, de você movimentar o relacionamento, certo? E para quem não está namorando, quem não está no relacionamento, não está casado, você, como a gente tinha falado, que você estava em busca, né? Nesse sentido, e aquela pessoa ou você está impregnado em alguma situação do passado, tire isso de você, tire vícios, tire situações de medo que você possa ter de buscar um outro relacionamento, certo? E aí no sentido financeiro, essa carta vem muito bem aspectada, né? O diabo no sentido financeiro, ele tem muito poder, né? Então vem falando de vocês lembrarem do que eu falei no sentido de pararem de fazer fofoca ou saírem de fazer dessas situações de fofoca, lembrar das pessoas que te ajudaram, mesmo aquelas que pegaram no seu pé, um chefe chato, certo? E para quem não está trabalhando, vem falando no sentido de boas colheitas nesse mês de agosto. Pode ser que vocês arrumem um emprego aí até o final de agosto, começo do outro mês, certo? Enfim, essa carta vem falando, né? E aí no sentido espiritual, que vai abranger
os outros também, né? Vem falando de vocês movimentarem um pouco, tá? Tomarem decisões. E quem diz que libriano não toma decisões é mentira, tá? Porque ele toma sim, só que ele demora a tomar. E as decisões que são tomadas com muita justiça, com muito equilíbrio, com muita parcimônia, certo, Libra? Então, faça escolhas nesse mês, tá? Você estará pronto, confie um pouco mais na sua espiritualidade e, como eu falei para vocês, coloquem em busca essa espiritualidade para vocês não se perderem, não mal aspectar essa carta, que é o sentido de se perder dentro de um poder, né? O diabo, ele tem poder, mas se você deixar ele te dominar, se esse poder te dominar, você acaba virando esses sapinhos aqui, né? Enfim, é isso. Bom, Libra, é isso. Espero que o oráculo tenha aberto alguma iluminação aí pro mês de agosto, certo? Não se esqueça de rever o vídeo depois de uns 15 dias, uma semana, uns 15 dias mais ou menos. Se já não se inscreveu, se inscreva e curta o vídeo. Deixe algum comentário aí de alguma pauta, alguma sugestão, alguma crítica, né? Estamos em busca de construção aí. Enfim, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas.